O ar ficou pesado, carregado não de umidade, mas de um temor invisível. Uma nova variante viral, sussurravam as notícias, começava a se espalhar, como um incêndio silencioso em uma floresta seca. As comunidades, que mal tinham conseguido se levantar da última crise, sentiram o chão tremer novamente. Era como se a terra, exausta, ameaçasse engoli-las inteiras. A memória recente da dor, das perdas, do isolamento, ainda estava fresca, uma cicatriz que agora teimava em latejar. Ninguém queria reviver aquilo. Ninguém estava pronto. A reação foi imediata, quase instintiva. Governos, em uma corrida desesperada contra o tempo, anunciaram medidas drásticas. Fronteiras foram fechadas, como portas batendo com força, isolando nações inteiras. Quarentenas foram impostas, transformando cidades vibrantes em fantasmas silenciosos. O pânico, antes contido em sussurros, explodiu em um clamor generalizado. Ruas antes cheias de gente, agora haviam apenas filas em supermercados, pessoas com rostos cobertos por máscaras, os olhos denunciando uma mistura de medo e desconfiança. As prateleiras esvaziavam-se rapidamente, um reflexo visível da ansiedade que corroía a alma coletiva. Eu observava tudo, um espectador silencioso no meio do caos. Não havia gritos, nem gestos dramáticos da minha parte. Apenas uma análise fria, quase clínica, das reações humanas. Via a histeria em alguns, o desespero nos olhos de outros, e uma resignação profunda naqueles que já tinham visto demais. A fragilidade da ordem social se revelava a cada nova manchete, a cada nova restrição. As regras que pareciam tão sólidas desmoronavam sob o peso do medo, expondo a vulnerabilidade da nossa existência. Era um lembrete cruel de que a civilização, com toda a sua tecnologia e organização, era apenas uma fina camada sobre um abismo de incerteza. A história, mais uma vez, provava que o medo era o mais implacável dos mestres. Ele podia construir impérios, mas também podia derrubá-los em um piscar de olhos. Podia unir as pessoas em um propósito comum, mas também podia dividi-las em facções irreconciliáveis. E agora, ele estava ali novamente, ditando cada movimento, cada respiração, cada esperança que tentava brotar no coração das pessoas. O ar estava carregado de perguntas sem resposta. Quanto tempo duraria? Quão profundo seria o estrago? O que restaria quando tudo isso passasse? A incerteza sobre o futuro pairava como uma névoa densa, impossibilitando ver além do presente imediato. A sombra do desconhecido se alongava sobre todos, cobrindo cada casa, cada família, cada indivíduo com um manto de apreensão. Ninguém sabia o que viria a seguir, e essa falta de controle era talvez o aspecto mais aterrorizante da situação. Era um tempo de espera, de respirações suspensas, de um silêncio tenso que prometia tanto a destruição quanto a possibilidade de um renascimento. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. Mas o que estávamos vivendo não era novidade. Era um eco de tempos passados, uma repetição de padrões que o medo já havia gravado profundamente na história da humanidade. Para entender o presente, era preciso voltar no tempo, mergulhar nas eras, onde a sombra do desconhecido era uma constante diária, não uma ameaça intermitente. Em sociedades antigas e medievais, a vida era uma dança delicada com a morte. As pestes, como a peste negra, varriam continentes, dizimando populações inteiras. Não havia vacinas nem hospitais modernos, apenas o pavor, a oração e a busca desesperada por bodes expiatórios. O medo da contaminação levava cidades a isolar os doentes, a queimar casas, a fugir para o campo na esperança de escapar da garra invisível da doença. A estrutura social se desfazia, e a lei, muitas vezes, cedia lugar ao caos ou à tirania, ambos nascidos do desespero. As pessoas se agarravam a rituais supersticiosos, a amuletos,
a qualquer coisa que prometesse um mínimo de controle sobre o incontrolável. A fé se tornava um refúgio, mas também uma arma, com acusações de bruxaria e heresia surgindo em meio ao pânico. Ao lado das pestes, a guerra era uma companheira constante. O temor de invasões bárbaras moldou impérios inteiros. As muralhas imponentes de Roma, as fortificações medievais, tudo era um monumento ao medo da aniquilação. Comunidades se organizavam em torno da necessidade de defesa, com a vida de cada indivíduo subordinada à sobrevivência do coletivo. Os homens eram treinados para lutar desde jovens, as mulheres aprendiam a gerenciar a casa e a família em meio à incerteza. A identidade de um povo muitas vezes se forjava em oposição a um inimigo externo, real ou imaginário. O medo do outro, do estrangeiro, era um cimento social tão poderoso quanto o amor pela pátria. Essas tensões acumuladas, geradas por séculos de incerteza, deixaram rachaduras profundas na psique coletiva. O medo de heresias, por exemplo, não era apenas uma questão teológica. Era um pavor da desordem social, da quebra da unidade que mantinha a sociedade coesa. Isso levou a perseguições religiosas brutais, à Inquisição, onde a tortura e a execução eram justificadas em nome da pureza da fé e da segurança da alma coletiva. O medo da diferença, da dissidência, transformava vizinhos em delatores, amigos em inimigos. Pequenas atitudes e decisões coletivas, muitas vezes passadas de geração em geração, surgiram dessa ansiedade profunda. A criação de tabus sociais, regras não escritas sobre o que era aceitável ou não, muitas vezes tinha suas raízes no desejo de evitar a ira divina ou a desgraça. Rituais supersticiosos, como a crença em presságios, a consulta a oráculos ou a prática de feitiçaria, eram tentativas de prever o futuro e, de alguma forma, controlá-lo. Não eram apenas crenças ingênuas, mas mecanismos de enfrentamento, formas de lidar com a esmagadora sensação de impotência diante das forças da natureza e do destino. A formação de identidades nacionais, por sua vez, muitas vezes se consolidou em oposição a inimigos externos. O medo do invasor unia tribos em nações, transformava dialetos em línguas e criava um senso de pertencimento que transcendia as diferenças internas. A ameaça comum era um catalisador para a coesão, para a construção de uma narrativa compartilhada sobre quem nós éramos e quem eles eram. Essa dicotomia, muitas vezes alimentada pelo medo, era uma ferramenta poderosa para governantes e líderes, capaz de mobilizar massas para a guerra ou para a construção de grandes obras. O medo, portanto, não era apenas um sentimento passivo. Era uma força ativa, um escultor da história, um arquiteto de civilizações e um desmantelador de ordens. Ele empurrava as pessoas para a ação, para a adaptação, para a inovação, mesmo que muitas dessas ações fossem brutais ou irracionais. No entanto, em meio a essa dança caótica com o medo, houve um ponto de virada crucial que a história nos ensina repetidamente. O medo, embora muitas vezes destrutivo e paralisante, também impulsionou uma extraordinária inovação e uma resiliência humana que desafiava a lógica. Não era apenas uma força para a divisão ou para a brutalidade. Era também um catalisador para a mudança, para a descoberta. Em meio ao pânico das epidemias, surgiram as primeiras noções de quarentena e isolamento, medidas que, embora rudimentares, eram o embrião da saúde pública. A necessidade de entender a doença levou ao avanço da medicina, à observação mais atenta dos corpos e à busca por tratamentos, ainda que baseados em crenças da época. A peste, em sua fúria devastadora, forçou a humanidade a olhar para si mesma e a buscar respostas. Da mesma forma, o medo da guerra e da invasão não apenas ergueu muros e forjou armas, mas também estimulou a engenhosidade tecnológica e a organização social.
A necessidade de defender-se do inimigo levou ao desenvolvimento de novas estratégias militares, de fortificações mais complexas e até mesmo de inovações na metalurgia e na agricultura para sustentar exércitos maiores. A coesão social, nascida do medo de um inimigo comum, muitas vezes se traduzia em projetos coletivos ambiciosos, como a construção de grandes cidades ou a exploração de novas terras. Em outras palavras, o pânico, em sua forma mais primária, também gerava um impulso para a cooperação, para a ciência e para a adaptação. As pessoas se uniam não apenas para lutar, mas para sobreviver, para criar, para transcender a ameaça imediata. O impacto dessa ansiedade coletiva se estende até às sociedades modernas, revelando um padrão de reação humana ao desconhecido que é surpreendentemente consistente ao longo do tempo. A Guerra Fria, por exemplo, foi um período dominado pelo medo nuclear, pela paranoia de uma aniquilação mútua. Esse medo, embora terrível, impulsionou uma corrida armamentista sem precedentes, mas também uma corrida espacial que levou a avanços tecnológicos inimagináveis, da computação aos satélites. A necessidade de superar o outro lado, impulsionada pelo medo, levou a investimentos maciços em ciência e tecnologia que transformaram o mundo. Mais recentemente, as respostas globais às pandemias contemporâneas ecoaram muitos dos comportamentos observados em séculos passados. O fechamento de fronteiras, o isolamento social, a busca frenética por uma vacina, a polarização de opiniões e a desconfiança em relação ao outro, tudo isso são manifestações modernas do mesmo padrão de medo e adaptação. A ansiedade coletiva, então, não é uma falha intrínseca da nossa época, mas uma característica fundamental da experiência humana. Um motor invisível que molda nossas decisões e o curso da história. O desfecho realista e humano de toda essa observação é a aceitação de que o medo é, de fato, uma força inerente à condição humana. Ele não vai embora, não importa o quão avançados nos tornemos. É uma emoção primária, um instinto de autopreservação que nos alerta para o perigo. Mas a forma como respondemos a ele, essa sim, define o curso da nossa história. Podemos nos deixar consumir pelo pânico, pela histeria, e permitir que ele nos leve à destruição e à divisão. Ou podemos, como a história nos mostra em seus momentos mais luminosos, usar o medo como um impulso para a resiliência, para a cooperação, para a inovação e para a busca de um entendimento mais profundo do mundo. A busca por equilíbrio entre a cautela necessária e a paralisia que o medo pode impor é o desafio constante de cada geração. Não se trata de eliminar o medo, mas de aprender a gerenciá-lo, a transformá-lo de um mestre implacável em um guia cauteloso. É reconhecer que, mesmo nas sombras mais densas da incerteza, a capacidade humana de se adaptar, de criar e de encontrar soluções pode florescer. O medo, afinal, não é o fim, mas um espelho que reflete o que somos e o que podemos nos tornar. Ele nos desafia a olhar para dentro, a questionar nossas reações e a escolher o caminho que nos levará não à derrota, mas à evolução.